Além do deserto, não é só como foi a travessia, mas o que espera-nos depois do deserto. Então o livro do Êxodo dos livros da Escritura, eu acredito que aquele que narra de maneira mais contundente a maneira como Deus redime o seu povo, a maneira como Deus encontra o seu povo e a maneira como Deus restaura esse povo. E é claro, eu estou falando do Antigo Testamento, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, onde tudo que foi prefigurado no livro do Êxodo é exposto de maneira explícita. Mas hoje eu quero convidar você a pensar nessas histórias, muito mais do que como histórias empolgantes que nós contamos para as crianças e que nós explicamos para as crianças como sendo histórias pitorescas e curiosas. Eu quero compartilhar com você como Deus se revela neste trecho da Escritura Sagrada como Deus providente, como Deus que prepara e dá para o seu povo a medida exata da sua necessidade, como esse Deus que vai ao encontro dos escravos no Egito, cuida deles, e como o cuidado de Deus com eles tipifica, simboliza, prenuncia, ilustra o cuidado de Deus conosco hoje, através de Jesus Cristo. Então eu quero ler um trecho lá do capítulo 15, os primeiros versículos do capítulo 15, os 3 primeiros versículos, mas eu vou expor os acontecimentos do capítulo 13 e um pedacinho do 14, mas eu quero ler o capítulo 15, versículos 1 a 3, porque esse pequeno trecho faz parte deste salmo, deste hino que Moisés entoou, depois que o povo atravessou o Rio Vermelho. E nesses poucos versos que eu vou ler, nós vemos a perspectiva que Moisés tem sobre o Senhor. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, vamos ler juntos até o verso 3, a partir daqui? Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, diante da 6ª mensagem dessa série, e o meu objetivo nessa série é exatamente falar desse Deus maravilhoso que se revelou ali no deserto, que se revelou encontrando o povo no cativeiro egípcio, e ali ao revelar-se a eles e ao dar-se a conhecer a eles, Deus deu o exemplo mais explícito da obra extraordinária de salvação que Ele fez através de Jesus Cristo. Então, se você ler a carta aos Hebreus, eu queria que você prestasse atenção nisso. Na carta aos Hebreus, nós aprendemos que os acontecimentos e os ritos do Antigo Testamento eram sombras dos acontecimentos que Jesus Cristo protagonizou. Ou seja, tudo que você lê no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento aponta para Jesus. A maneira como Deus libertou que eles celebraram, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, a consagração dos primogênitos, a festa dos pães asmos, a maneira como Deus protegeu os israelitas, a maneira como Deus os conduziu, tudo isso aponta para o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Por isso o autor de Hebreus diz que Deus no Antigo Testamento revelou-se, e as revelações de Deus no Antigo Testamento eram como sombras, não eram a realidade. Por isso é que você tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Por isso é que há verdades do Antigo Testamento que não são compreendidas senão com o Novo Testamento. E por isso você não pode entender o Evangelho sem entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, irmãos, é um texto maravilhoso e nós precisamos voltar a ele, não para tirar lições morais. Nós corremos um sério risco, quando nós lemos o Antigo Testamento, de fazer do Antigo Testamento só um manual de conduta, um manual
manual de normas. Por exemplo, o povo adora ler o Antigo Testamento, principalmente o livro do Levítico, e ficar falando, olha, não pode fazer tatuagem, olha, não pode comer isso, olha, não pode comer aquilo. Irmãos, essas coisas do livro de Levíticos, isso é só um parêntese, elas caducaram, porque elas apontavam para Jesus. E em Jesus, tudo aquilo que era apontado se consumou. Então, o Antigo Testamento não é um livro de ética, de moral, de conduta, embora essas coisas estejam ali, mas o Antigo Testamento é uma revelação de Deus, acerca de como Ele salva o pecador, acerca de como Ele alcança escravos e os livra do cativeiro, e lhes dá um nome, e lhes dá uma identidade, e lhes dá uma vida nova, e lhes dá esperança. É isso que nós precisamos perguntar neste texto, como Deus se revela. Nós já pregamos 5 mensagens. A primeira foi Deus conhece a sua dor. A segunda e a terceira foram Deus poderoso e fiel. A quarta mensagem foi o Deus gracioso. E a quinta mensagem foi Deus justo e justificador. E hoje o título da nossa mensagem é Deus providente. E eu quero reafirmar algo que você não pode esquecer sempre que lê a Bíblia. O protagonista da Bíblia é Deus. Todas as outras personagens não são figurantes, são coadjuvantes. Eu demorei um pouquinho para lembrar a palavra. O protagonista é o Senhor. E nenhum livro da Bíblia apresenta o protagonismo de Deus de maneira tão contundente quanto o Êxodo. E esse recorte que eu fiz hoje, se você quiser manter sua Bíblia aí no capítulo 13, é onde nós vamos gastar mais tempo. Nós vemos que esse recorte é o que aconteceu depois do povo ser libertado do cativeiro egípcio. Lembra, semana passada nós falamos da última praga, como Deus na última praga libertou o povo através da morte dos primogênitos. Nós vimos que as famílias e os bens dos israelitas foram preservados, mas por causa de um sacrifício, lembra? Deus ordenou que em cada casa de cada israelita, ou pelo menos na casa de 2 israelitas que se juntassem, teria que ser morto um cordeiro, e o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, e o sangue do cordeiro era o sinal de que ali morava uma família que pertencia a Deus, e portanto aquela família estava preservada, protegida, livre da morte que chegaria ao Egito e chegaria em todas as casas que não estivessem marcadas. Então a libertação, a proteção do povo de Deus não foi gratuita. Ela foi pela graça, mas ela não foi gratuita, porque Deus providenciou um substituto, que era o cordeiro que morreu, cujo sangue foi passado nos umbrais. Diz o texto lá no capítulo 12, versículo 36, que quando os israelitas saíram, Deus fez que o coração dos egípcios fosse favorável a eles. Então os judeus, ou os israelitas, não eram judeus ainda, os israelitas saíram pedindo para os egípcios seus bens, e curiosamente, miraculosamente, os egípcios deram ouro, deram prata, deram vestes festivais, e o povo de Israel saiu do cativeiro, não só liberto, mas também enriquecido pelos bens dos egípcios, e saiu para uma nova vida. Nessa nova vida, e nesse trajeto todo pelo deserto, Deus se revelou de muitas maneiras, mas nessa sessão, eu quero pensar em como Deus se revelou como um Deus providente. E o que é a providência de Deus? Eu quero citar aqui o Catecismo de Heidelberg, que é um importante documento da fé reformada. Foi escrito no século XVI, 1563, e na pergunta 27, a pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: o que você entende por providência de Deus? E a resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com suas mãos, Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os. Ele sustenta governando-os de tal modo que as ervas e plantas,
a chuva e a seca, a abundância e a escassez, a comida e a bebida, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, todas essas coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem de sua mão paternal. Olha que coisa linda, irmãos. Tudo neste mundo, tudo na sua vida, tudo o que acontece, cada detalhe, procede da mão providente de Deus. Por isso, essa é uma verdade fundamental que todo aquele que crê em Cristo precisa cultivar no seu coração. Não existe sorte, não existe acaso, não existe azar, nada nos acontece sem que Deus esteja no controle absoluto. Eu sei, nossa vida perde completamente o controle, né? Nós estamos aqui todos de máscara, porque nós estamos, aliás, vocês estão de máscara, eu estou sem máscara. Por quê? Porque nós perdemos o controle da saúde, perdemos o controle até de como nos prevenir contra essa doença, e essa doença joga na nossa cara a nossa absoluta impotência, mas Deus não é impotente. Então, quando você perde o controle, você se lembra, Deus não perde o controle, Deus tem tudo nas suas mãos, Deus dirige todas as coisas, e portanto, não existe sorte, não existe azar, não existe acaso, não existe nada que fuja das poderosas mãos de Deus. E aí eu quero ler mais um trechinho do capítulo 1 das Institutas de Calvino, em que Calvino fala sobre a providência de Deus, e eu queria que você prestasse atenção. Calvino escreveu assim: se alguém cai nas garras de assaltantes ou de animais ferozes, se do vento a surgir de repente sofre naufrágio no mar, se é soterrado pela queda da casa ou de uma árvore, se outro vagando por lugares desertos encontra provisão para sua fome, arrastado pelas ondas chega ao porto, escapa milagrosamente à morte pela distância de apenas um dedo. Todas essas ocorrências, tanto prósperas quanto adversas, a razão carnal atribui à sorte. Ou seja, o homem que não conhece a Deus vê essas coisas acontecendo, foi sorte. Foi sorte que eu não fui atropelado, foi sorte que eu não morri afogado, foi sorte que eu escapei ileso de um assalto, foi sorte que eu achei comida quando tudo tinha perdido, foi sorte que eu arrumei um emprego. Contudo, Calvino continua, contudo, todo aquele que foi ensinado pelos lábios de Cristo, de que todos os cabelos da cabeça lhe estão contados, conforme Mateus 10:30, buscará causa mais remota, e terá por certo que todo e qualquer evento é governado pelo conselho secreto de Deus. Seja aventura, seja tristeza, tudo é governado pelo secreto desígnio de Deus, conselho de Deus, vontade de Deus. Isso, irmãos, não sei para você, mas para mim traz uma serenidade, uma paz, que excede o entendimento. Porque eu não preciso me angustiar, eu não preciso me preocupar, eu não preciso achar que a minha vida está à deriva, eu não preciso ter medo de qualquer coisa que venha me acometer, porque nada me acometerá, senão que Deus está cumprindo em mim o seu propósito. Esse Deus que provê, esse Deus que é providente, esse Deus da providência se revela nesses capítulos 13, 14 e 15 de maneira maravilhosa. E como ele se revela? Eu queria destacar 3 aspectos da provisão ou da providência de Deus aqui nessa noite. Primeiro, o eterno Deus provê para nós um substituto perfeito. Capítulo 13, que você está aberto aí, ou o seu aplicativo ou sua Bíblia, fala de uma exigência que Deus fez a todo o povo de Israel, assim que eles estivessem estabelecidos na terra prometida. Presta atenção, que tanto a ordem que Deus deu acerca dos primogênitos, quanto a celebração da festa dos pães asmos, às quais eu vou me referir aqui, deveriam ser celebradas quando o povo chegasse na terra prometida. E o versículo 2 do capítulo 13 diz assim, eu quero ler para você: consagra-me todo primogênito,
todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Eu quero pensar com você aqui, em primeiro lugar, como essas duas ordenanças, consagrar os primogênitos e celebrar a festa dos pães asmos, dos pães ázimos, dos pães sem fermento, apontam para o cuidado e o amor de Deus, e apontam para o substituto perfeito que Deus providenciou para nós, que é Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos, pois nós não podemos cair no erro de achar que os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos de uma maneira diferente de nós. Muita gente ensina isso e acredita nisso. Olha, os crentes do Antigo Testamento foram salvos porque eles obedeciam à lei, foram salvos porque eles eram dignos, foram salvos pelas suas obras e não por sua graça. Não existe ensino mais equivocado do que esse, porque os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela mesma graça que nos salva hoje. E a salvação de Israel do cativeiro só veio porque Deus colocou a sua mão forte sobre Israel, sobre o Egito, e porque Deus se revelou com sinais e prodígios, porque Deus se revelou como eterno, como Ele disse que faria. E a obra máxima desta salvação foi a morte dos primogênitos. Agora presta atenção, irmãos, a obra máxima não é a morte pela morte em si, porque Deus é um Deus misericordioso, mas o livramento que Deus fez ao povo de Israel, através do Cordeiro Pascal que morreu na casa dos israelitas. Lembra disso? Deus livrou Israel, eu já disse isso aqui, através da morte de um cordeiro. Aquele cordeiro foi morto, o anjo da morte passaria pelo Egito, e as casas marcadas com o sangue do cordeiro seriam livres da morte. É preciso para você entender isso, lembrar de algumas coisas. Primeira coisa, que o pecado gera morte. Lá em Gênesis capítulo 2, nós precisamos sempre voltar para o Gênesis, Deus disse: no dia em que você comer da árvore que eu proibi você de comer, você vai morrer. E o homem comeu e o homem morreu, foi cortado da comunhão com Deus, foi separado de Deus, e a partir daí a morte entrou nesse mundo, como Paulo diz na carta aos Romanos, e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens se tornaram pecadores. O que aconteceu no Egito, irmãos, foi a execução desta palavra de Deus. Deus trouxe a morte por causa do pecado que reinava no Egito, como eu disse semana passada. Mas Deus também, lá no Jardim do Éden, prometeu um caminho de salvação. Deus disse para a mulher: o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. Agora presta atenção. A partir daquele dia ali no Jardim do Éden, Deus foi se revelando na história, e Ele foi mostrando ao longo da história como Ele traria ao mundo um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E antes que esse descendente chegasse, Deus deu símbolos, sinais de quem seria esse descendente. Por exemplo, só para ilustrar, Deus chamou Abraão, e Deus disse: um seu descendente abençoará todas as famílias da terra. E um dia, você lembra a história, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu descendente, Isaque. E Abraão, crendo no Senhor, estava pronto a obedecer. E quando ele subia para o Monte Moriá, ali na Cordilheira do Sião, onde foi construída a cidade de Jerusalém e o templo, Isaque perguntou para o pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, cadê o cordeiro para o sacrifício? Lembra da resposta de Abraão? O Senhor proverá para si um cordeiro. Olha que coisa linda. Paulo diz que no coração de Abraão o seu filho já estava morto, porque ele o faria. Porque ele cria que Deus, se quisesse, podia trazer o seu filho de entre os mortos.
Mas quando Abraão estava com o cutelo levantado para tirar a vida do seu filho, o Senhor o deteve. E ali ao lado estava amarrado o quê? Um carneiro, para substituir Isaque. 450 anos se passaram. Deus está pronto para executar juízo contra o Egito inteiro, mas no meio do Egito está Israel, e Deus diz: matem um cordeiro, marquem suas casas com o sangue do cordeiro, e onde houver sangue eu vou passar por cima, e onde não houver sangue eu vou entrar, e eu vou tirar a vida dos primogênitos. E agora, depois que Deus fez isso, depois que Deus libertou Israel, o povo saiu do Egito, e Deus disse no texto que nós acabamos de ler aos filhos de Israel: consagra-me todo primogênito. Irmãos, a palavra consagrar aqui significa sacrificar, matar. O que pertence ao Senhor deveria ser sacrificado. Essa ordem do Senhor era um sinal de que a vida pertence a Ele. E Deus pediu o primogênito, porque o primogênito é a primícia, é o bem mais precioso, é aquele que abre a sucessão da vida. E Deus então queria que o povo de Israel entendesse: a vida é minha, a liberdade que vocês desfrutam é minha. Mas olha só, depois você vai ler o texto em casa direitinho. Deus não aceita sacrifício humano. Então, os israelitas sacrificariam o primogênito do boi, o primogênito da ovelha, o primogênito dos animais domésticos. Mas quando chegasse no primogênito homem, ele faria o que foi chamado de resgate. Pagaria, conforme diz o livro de Números, um valor em dinheiro, resgatando o primogênito, comprando aquela vida simbolicamente de Deus, porque a vida pertence a Deus. Agora presta atenção: quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. O que Ele é de Deus? O primogênito. Eu sei, você aprendeu, porque a Bíblia diz que Ele é o unigênito. Mas quem tem um único filho, só tem um primogênito. Para nos salvar, Deus entregou o seu filho primogênito, o seu filho unigênito, para morrer no meu lugar, no seu lugar. Aquele animal que agora Deus requeria de todos os israelitas, portanto era um símbolo do primogênito que Ele mesmo sacrificaria para ser o nosso Salvador, que Ele mesmo enviaria para morrer na cruz no nosso lugar. Então aquele rito de consagrar os primogênitos era uma antecipação, era um símbolo daquele verdadeira oferta que Deus faria para livrar a nossa vida, para salvar a nossa vida, para limpar a nossa vida, para purificar a nossa vida. Mas preste atenção, o pecado não é uma força que nós conseguimos vencer facilmente, e por isso Deus instituiu uma segunda ordenança, a festa dos pães asmos. Deus diz: quando vocês chegarem na terra prometida, durante uma semana depois da Páscoa, vocês vão comer pães sem fermento, pães não levedados. Você sabe, meu irmão, que o fermento é composto de bactérias vivas, né? Então, você que é assim muito cioso, né? O que o fermento faz é decompor. Então, quando você pega o fermento e mistura na farinha, aquele fermento faz com que haja um processo de decomposição. As bactérias ali começam a gerar gás carbônico, e por isso o pão cresce, né? Então ele cresce porque ele está apodrecendo. E por isso o fermento é no Antigo Testamento um símbolo de pecado, porque onde o pecado entra, ele decompõe tudo, ele consome tudo, ele apodrece tudo. Então, Deus disse: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão consagrar o primogênito.
E vocês vão passar uma semana sem comer pães, ou comendo pães sem fermento, para simbolizar que vocês são um povo santo, que vocês são um povo limpo, que vocês são um povo que pertence a mim. Então, comer pão sem fermento apontava para a vida nova que Deus estava dando àquele povo, que devia ser uma vida nova, limpa, reta, santa. E olha que coisa extraordinária, quando você chega no Novo Testamento, Jesus diz assim: eu sou o pão que dá vida ao homem. Eu sou o pão que você tem que se alimentar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que dá para você uma vida nova. Eu sou o pão que te alimenta espiritualmente. Eu sou o pão que te preserva. Porque nós, por nós mesmos, irmãos, não conseguimos vencer a luta contra o pecado. Eu já disse isso aqui várias vezes. Muitas vezes você tem um pecado persistente na sua vida e você acha que vai vencer esse pecado criando fórmulas, criando ritos. E você vai se desvencilhar das coisas que levam você a pecar. Mas sabe, o problema é que isso não resolve, porque o pecado nasce primeiro dentro do coração, para depois ele se transformar em ato, e portanto, para tratar o pecado, precisa tratar dentro do coração, e para você tratar o pecado dentro do seu coração, você precisa de um Salvador, você precisa de um alimento que te sustenta, e que te livra dessa contaminação, e aquele pão sem fermento, era um símbolo dessa purificação, que só o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, pode nos dar. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você, nos ensina o quê? Primeiro, que sua vida pertence a Deus, porque você foi resgatado por Cristo Jesus. Então você precisa de uma vida consagrada ao Senhor, como um sacrifício vivo, como Paulo escreveu na carta aos Romanos. Você precisa de uma vida entregue ao Senhor, porque Ele comprou você. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Sua vida foi liberta por Cristo da escravidão do pecado, e por isso você pode e deve andar em santidade de vida, porque como disse o autor de Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Louvado seja o Senhor, meu querido, porque Deus providenciou um substituto perfeito, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo para comprar você e para comprar gente de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, e nos fazer vida nova, e nos dar vida nova, e nos levar à comunhão verdadeira com o Deus verdadeiro, que sustenta, que alimenta e que guarda. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você sobre esse Deus providente é que esse Deus provê um caminho perfeito. Eu quero ler os versículos 17 e 18 do capítulo 13. Preste atenção aí. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. É interessante isso, né? Tinha dois caminhos para ir do Egito para a Terra Prometida. Na verdade só tinha um caminho, porque todo mundo ia por esse caminho. O caminho natural, que era o caminho costeando o mar Mediterrâneo e entrando na Terra Prometida pela sua fronteira sul, onde moravam os filisteus. Mas Deus tinha outros planos, e Deus não queria que o povo de Israel enfrentasse os filisteus. Essa viagem, irmãos, pela costa do mar Mediterrâneo, duraria 3 meses, quem sabe? Mas Deus tinha outros planos, e Deus mandou o povo descer pela península do Sinai, costeando o Mar Vermelho. Porque Deus tinha um caminho melhor. Porque Deus sempre tem um caminho melhor. Eu já usei aqui algumas vezes um trecho da história da Alice no País das Maravilhas, que eu acho muito interessante. Eu vou usar de novo, porque eu sei que algumas pessoas aqui não conhecem, mas você conhece a história de Alice no País das Maravilhas. E lá naquele país maluco, Alice, em certa ocasião, encontrou um gato chamado Cheshire, o gato risonho, né? E tem um diálogo da Alice com aquele gato muito interessante, eu quero ler para você aqui.
esse diálogo. Alice começou um pouco tímida, pois não sabia se o gato gostaria do nome que ela deu a ele. E perguntou: você parece ter gostado até agora. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende de onde você quer chegar, disse o gato. Alice respondeu: o lugar não importa. Então, não importa qual é o caminho que você vai tomar, respondeu o gato. E ele continuou: nessa direção, disse o gato, girando a pata para a direita, mora o chapeleiro. E nessa direção, apontando para a esquerda, mora a lebre. Visite quem você quiser, porque ambos são loucos. E Alice respondeu: mas eu não ando com loucos. E o gato lhe disse: você não tem como evitar. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como é que você sabe que eu sou louco? Disse Alice. E o gato respondeu: você deve ser louca. Afinal de contas, você veio para cá. Eu acho essa história tão interessante, irmãos, porque nesse mundo que nós estamos, de uma certa forma, todos nós somos loucos procurando um caminho para onde ir. E nem sempre sabemos qual caminho devemos seguir. E eu fico pensando no povo de Israel ali, saindo do Egito, naquele frenesi, naquela agitação, naquela excitação toda, e de repente ninguém parou para perguntar: por onde é que nós vamos? A libertação, é verdade, não foi surpreendente, porque já tinha 1 ano que Deus estava dizendo que ia libertar o povo, mas a maneira como Deus os libertou, e sair da escravidão para uma vida livre, não é uma coisa fácil. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, é um texto inusitado, porque embora houvesse um caminho curto, Deus os mandou por um caminho longo, um caminho que ninguém conhecia, que nem eles conheciam, e no meio de tantas possibilidades, era preciso que eles seguissem o caminho que Deus estabeleceu. E isso é muito interessante, irmãos, porque nós sempre queremos o caminho mais fácil, não é? Nós sempre queremos o caminho menos doloroso, menos caro, menos difícil. Nós sempre queremos o atalho, nós sempre queremos dar um jeitinho. Nós brasileiros, então, somos especialistas em dar um jeitinho, né? Eu vou ilustrar aqui contando uma coisa que eu sei que aqui ninguém faz, mas sabe quando você encontra aquela pessoa no trânsito, que está assim numa avenida, e aí lá na frente tem um lugar para virar à esquerda, e num determinado ponto da avenida tem uma área onde quem quer virar à esquerda precisa ficar. Você já viu isso acontecer? Você já viu acontecer, mas você nunca fez. Então, você vai virar à esquerda, você pega a faixa da esquerda, não é? Mas nós que somos brasileiros, costumamos ver alguém que é mais esperto do que todo mundo, e não pega a faixa da esquerda e vai pela direita, vai pela direita, vai pela direita, vai pela direita e atravessa na frente de todo mundo. Caminho mais fácil, um caminho mais esperto. Esse cometeu 2 infrações, uma de trânsito e uma de desamor, porque esqueceu que todo mundo ficou na fila, e ele, achando que é melhor do que todo mundo, pode passar na frente de todos. Se você já fez isso, está na hora de se arrepender. O autor de Provérbios disse assim: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas eles dão em caminhos de morte. Mas a correlação inevitável que eu faço aqui, irmãos, é com o diálogo que Jesus teve com os discípulos, na noite em que ele foi traído. Jesus disse assim para os discípulos: vocês sabem para onde eu vou. E Tomé disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós vamos saber o caminho? Parecendo Alice no País das Maravilhas, conversando com um gato. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí Jesus falou uma palavra dura: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos, porque conhecem a mim. Sabe, irmãos, não existem atalhos para nós chegarmos a Deus. Não existem rotas alternativas.
Não é a caridade, não é a moralidade, não é a determinação, não é a religiosidade, não é a reencarnação, não são as penitências, nada disso nos leva a Deus. Jesus respondeu para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho que Deus providenciou é ilustrado aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O povo de Israel iria para uma nova vida, mas essa nova vida não seria alcançada pelo senso comum, seguindo o caminho por onde todos vão, indo pelo caminho mais fácil. Não, era preciso passar pelo caminho de Deus, era preciso atravessar o deserto para chegar além do deserto, não como simplesmente imigrantes que estavam saindo de um país para o outro, mas como uma nação, como um povo transformado, como um povo novo, um povo redimido. Sabe, irmãos, a pergunta daquele gato na conversa com Alice é um alerta para nós, porque nós muitas vezes estamos assim perdidos, sem saber para onde vamos, enlouquecidos, seguindo os nossos passos e não parando para pensar no que Deus quer para a nossa vida. E eu fico pensando no desafio que foi para Moisés, né? O texto bíblico diz que naquele dia saíram do Egito 600.000 homens. Vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Para cada homem, vou pôr só uma mulher, geralmente tem mais, né? Para cada homem, e quando fala homem aqui, é homem adulto, não é criança, é homem casado. Para cada homem casado, judeu gostava de ter filho, vamos pôr aí 3 filhos. A razão de 4 para 1, 4 vezes 6, 24, 2.400.000 pessoas. Dizem os especialistas que era mais gente, porque o texto continua dizendo que junto com Israel saiu um populacho, um povaréu. Os escravos israelitas estão escapando, imagina se algum escravo ficou lá chupando o dedo. Todo mundo entrou no pacote e foi todo mundo embora. 3 milhões de pessoas. Para onde ir? Como dirigir esse povo? Mas Deus disse para Moisés: vocês vão por esse caminho. Não é o mais fácil, não é o mais rápido, não é o mais confortável, é o caminho do deserto. Não é um caminho que vocês conhecem, porque ninguém passou por ali. Não é um caminho que alguém já fez, porque ninguém fez, mas é o meu caminho, é o caminho que eu tenho para vocês. E a gente vai acompanhar o povo andando por esse caminho, por cerca de 2 anos. E depois, voltando para o deserto por mais 38 anos. Os caminhos que nos parecem mais fáceis, irmãos, podem ser os mais perigosos. Então eu quero dizer para você, ouça o que Deus diz na sua palavra. Quando alguém professa a fé na nossa igreja, como aconteceu aqui hoje, essa pessoa declara: eu creio que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. É a Bíblia, e é na Bíblia que você vai aprender como ser um bom pai, como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom empregado, como ser um bom patrão, como ser um servo de Deus, como ser luz do mundo, como ser sal da terra, como viver como Deus agrada que os seus filhos vivam. O problema é que nós pouco lemos a Bíblia, porque nós queremos o caminho mais fácil, porque nós queremos o caminho mais simples, nós queremos os atalhos. Nós queremos cortar quem vai virar à esquerda. Os caminhos que podem nos levar mais rápido podem ser aqueles que nos levam para mais longe de onde Deus nos quer. Então, quero que você entenda que quando Deus providencia um caminho, e o caminho é Jesus Cristo, e quando Deus diz que você deve seguir a Cristo, e quando Jesus Cristo diz que segui-lo, muitas vezes tem um custo alto, porque para aqueles que queriam segui-lo de qualquer jeito, Jesus diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se alguém quer me seguir, Jesus Cristo disse em outra ocasião, negue a si mesmo, negue-se, negue os seus sonhos, rejeite os
seus planos, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus Cristo não é um caminho fácil. Seguir Jesus Cristo muitas vezes não é um caminho confortável. Seguir a Jesus Cristo muitas vezes implica em renúncia. Seguir a Jesus Cristo muitas vezes implica em seguir pelo caminho mais longo, o caminho do que é inesperado, mas é o caminho seguro, porque é o único caminho que nos leva a Deus. Os caminhos que nós escolhemos vão sempre sofrer com a nossa visão limitada, com a nossa visão distorcida. Quem tem a cabeça um pouco branca como a minha, né, Itamar? Itamar ficou falando dos meus cabelos brancos, que estão embranquecendo muito rápido, os que estão sobrando. Sabe? Olha para trás e diz, quanta bobagem eu fiz na minha vida. Quantas escolhas erradas eu fiz. E se eu for passar na peneira, eu vou descobrir que a maioria dessas escolhas erradas foi porque eu não prestei atenção no que Deus queria que eu fizesse. Porque eu decidi precipitadamente, porque eu decidi confortavelmente, porque eu decidi pensando que eu sabia o que era melhor para mim, porque eu decidi apenas movido pelos meus próprios interesses. Por isso eu preciso ler esse texto e ver que Deus não mandou os filhos de Israel pelo caminho mais curto. Assim como Deus não recebe ninguém em sua presença quando essa pessoa escolhe o seu próprio caminho. Por isso é que para chegar a Deus só há um caminho. E é o caminho que Deus estabeleceu. E o caminho que Deus estabeleceu é Jesus Cristo. E portanto, se você, mesmo que você seja crente, batizado, membro da igreja, dessa igreja ou de qualquer igreja, há quanto tempo que for, não interessa, e você está achando que Deus vai acolher você porque você é bom, porque você é justo, porque você é íntegro, você está enganado. Deus só acolhe aqueles que se aproximam dele por causa de Jesus, por meio de Jesus, crendo em Jesus. Ele é o caminho. E Deus provê o caminho perfeito. E o caminho perfeito é o caminho que nos leva a Deus. E nos leva onde Deus quer que nós cheguemos. Terceira verdade e a última verdade. O Deus eterno provê a proteção perfeita. Olha que coisa linda aqui. Versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, olha, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E aí você vira a página e chega no capítulo 14, no versículo 19, onde a gente lê assim: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Sabe, irmãos, o povo de Israel viveu muitas experiências marcantes no deserto, mas eu acredito que essa talvez tenha sido uma das mais marcantes, pelo menos para mim teria sido. Desde que saíram do Egito, uma coluna foi adiante deles. De noite aquela era uma coluna de nuvens, que providenciava frescor para o calor do deserto. É verdade que quando eles saíram do Egito não estava na estação mais quente. O mês de Abib, que é o mês que eles saíram, é o mês de março. No clima do Egito, o mês de março é um mês de temperaturas amenas, ou talvez o máximo que chega aos 28 graus. Mas eles precisavam andar, e Deus apareceu para eles como uma coluna de fogo. E à noite, aquela coluna que durante o dia tinha sido uma nuvem para protegê-los do calor, se tornava uma luz para guiá-los pelo caminho. Nós vemos aqui, irmãos, a providência de Deus guiando o seu povo, mostrando o caminho.
A providência de Deus protegendo o seu povo do calor, protegendo o seu povo dos perigos da noite. Aquela viagem exigiu urgência, o ambiente era hostil, o calor, embora não fosse muito, era algo que incomodava. Era preciso que eles continuassem, que eles seguissem, que eles escapassem. Então aquela coluna que durante o dia trazia sombra, durante a noite trazia luz. Eu vou dizer para você, com base no capítulo 14, que a coluna era a mesma. Ela transmutava de nuvem e fogo de acordo com o momento da hora do dia. E olha que coisa extraordinária, o texto diz que aquela coluna era o Eterno. E depois no capítulo 12 diz que aquela coluna era o anjo de Deus. E para quem já fez o curso de revelação messiânica no Antigo Testamento, sabe que o anjo de Deus é uma referência a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Porque é o Filho que vem ao encontro do povo, é o Filho que dá direção ao povo, é o Filho que protege o povo. Então, Deus estava protegendo o povo naquele momento de necessidade imediata. Deus estava protegendo o povo no momento de perigo, porque quando chegou no capítulo 14, Deus conduziu o povo até as margens do Mar Vermelho. O exército egípcio vinha atrás. Quando o exército egípcio chegou perto o suficiente para ser uma ameaça, aquela coluna que estava na frente veio para trás. E olha que coisa curiosa, a mesma coluna para Israel era luz, para os egípcios era treva. O Senhor nos protege com sua santa e poderosa presença. Nos protege porque Ele nunca nos abandona. Lembra da promessa que Jesus fez para os seus discípulos? Estou convosco todos os dias. Olha que coisa extraordinária. O texto que nós lemos diz que a coluna nunca abandonou Israel. Agora, se você ler o Êxodo, e você vai ler comigo aqui durante as próximas semanas, você vai ver que o povo foi incrédulo, que o povo maldisse Deus, que o povo amaldiçoou Moisés, amaldiçoou Arão, que o povo fez ídolos para si, que o povo prostituiu-se, que o povo adorou falsos deuses, e a coluna estava lá, protegendo o povo, guardando o povo, guiando o povo. E sabe que coisa extraordinária? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, fala para os coríntios que eles deveriam se lembrar do que aconteceu no deserto, porque lá no deserto Deus se manifestou sobre Israel em uma nuvem, e essa nuvem os batizou. Olha que coisa legal, batismo por aspersão. Essa nuvem, que era Deus, que protegia Israel, que guardava Israel, que aspergiu sobre Israel o cuidado de Deus, era o próprio Deus guardando a vida deles. Paulo está falando para os coríntios, olha, aquele povo teve privilégios muito grandes, e eles não aproveitaram os privilégios, então não sejam tolos, não abram mão dos privilégios que você tem. E olha que coisa linda, quando você chega no ministério de Jesus, Jesus fala de como Ele protege as suas ovelhas. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 27, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está seguro em Jesus Cristo? Jesus Cristo era lá no deserto aquela nuvem e aquela coluna de fogo. Ele era a presença de Deus que garantia a segurança e a proteção daquele povo, que garantia a direção daquele povo. Quando Jesus termina o seu ministério terreno e faz aquela famosa oração, chamada oração sacerdotal, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 11, Jesus diz assim, Pai, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, eu vou para junto de Ti, Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome, protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Que maravilha, meus irmãos, saber que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda. Que o Senhor nos guia. Eu sei que esses dias que nós estamos vivendo nos dão essa sensação de insegurança,
E eu sei que alguns irmãos ainda até não tiveram coragem de vir na igreja porque em alguma medida estão se sentindo inseguros. E eu entendo isso perfeitamente. Mas que segurança maior nós podemos aspirar do que a certeza de que o Senhor nos guarda? Que o Todo-Poderoso nos protege. E como nós começamos nessa mensagem, citando Calvino e citando o Catecismo de Heidelberg, saber que nada nesse mundo está fora do controle do Senhor. E como o próprio Jesus Cristo disse, qual é o homem, por mais ansioso que esteja, que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, uma pequena medida? Se você está em Cristo, pela fé, você está seguro, porque Ele é a proteção. Agora, cuidado, porque Cristo é a proteção para aqueles que creem, mas é também a condenação para aqueles que não creem. Como lá no deserto, Ele era luz para Israel e era trevas para o Egito. Se você está em Cristo pela fé, você pode andar na direção do Senhor, mas não se engane. Somente aqueles que creem em Cristo para a salvação têm nele a direção segura. Para outros, ele é tropeço, ele é escândalo, ele é vergonha. Então, Deus, nesse texto, se revela como um Deus providente. Ele providenciou um substituto perfeito para que você hoje estivesse aqui, vivo, com o coração cheio de esperança e fé. Ele providenciou um caminho perfeito, porque Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, que é o caminho, assim como Ele conduziu Israel pelo deserto, pelo caminho que Ele mesmo estabeleceu, para ensiná-los, para abençoá-los, para humilhá-los também e tirar do coração deles toda vanglória, todo orgulho e toda soberba. E Deus provê proteção. Assim como lá no deserto, aquela coluna que de dia trazia alívio e de noite trazia proteção, que para uns trazia direção e para outros trazia desorientação, o Senhor enviou Jesus Cristo para ser o nosso guia, para ser o nosso Salvador, para ser a nossa proteção, para ser o nosso amparo, para ser a nossa força. Então, querido, estes relatos não são apenas histórias fantásticas para que nós fiquemos admirados com o poder de Deus. Esses fatos são para que você aprenda e eu aprenda e nós aprendamos que nosso Deus é um Deus que nos salvou, enviando o seu Filho para substituir-nos por causa do nosso pecado. Nosso Deus é o Deus que nos guia, porque Ele mesmo é o caminho na pessoa do seu Filho. Nosso Deus é o Deus que nos guarda, porque Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa segurança. Então, quando você ler novamente essas histórias, pergunte-se: eu confio nesse Deus que providenciou tudo isso para mim? Ou eu ainda estou confiando na minha esperteza, ou na sorte, ou no acaso? Eu já entreguei minha vida para seguir esse Senhor que me conduz em segurança e que me conduz para a vida? Ou eu continuo seguindo os meus próprios caminhos, ou continuo andando sem me importar com qual caminho? E eu termino dizendo para você que se você quer ter esperança, se você quer ter vida, só existe um modo: entregando-se completamente aos cuidados deste Deus que provê, que dá tudo o que nós precisamos. Confie nele e você estará seguro. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço de todo o coração
porque o Senhor provê para as nossas necessidades. Eu te agradeço porque o Senhor nos sustenta e nos alimenta. Te agradeço por sua graça. Te agradeço porque o Senhor enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. E Ele é o único caminho que nos leva a Ti. E eu te peço, dá-nos uma fé viva nele, para por meio dele encontrarmos a vida que o Senhor é. Em nome dele, Jesus Cristo, é que eu peço. Amém.